Eu acho que a gente tinha uma expectativa que seria diferente, né? Mas a construção histórica dessas posições remontam o mais médico. Essa divisão e essa polarização começou a se iniciar mais fortemente a partir do mais médico. Por que eu coloco esse marco como um marco importante, né? E faço essa reflexão, né? O mais médico, ele trouxe em si, de alguma forma, ele traz um debate da necessidade de profissionais de saúde de atenção primária nas diversas cidades do Brasil. É um debate que foi feito, mas que foi um debate também polarizado naquela época, por um lado. E o que acontece? A maioria dos médicos, inclusive o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina, que nunca foi politizado do ponto de vista organizacional, ou seja, não tinha muita questão de uma estrutura, como tem, por exemplo, os delegados, né? Delegados, eles são candidatos, assim, do ponto de vista estrutural, eles formam uma bancada bem forte. A gente tem bastante profissional de saúde, inclusive médicos que são prefeitos, que são deputados federais, estaduais. Mas do ponto de vista individual, do ponto de vista porque a saúde é importante, isso gera visibilidade. Mas do ponto de vista de organização de pauta específica, e levar essa pauta e conseguir garantir direitos relacionados à profissão nunca foi efetivo. O médico nunca foi organizado do ponto de vista político. Ele sempre teve uma visão individualizada da sua atuação. Tanto que a gente tem, por exemplo, para o pessoal de direito, uma profissão específica federal, com cargos específicos, e o médico nunca se importou para isso, porque sempre teve oportunidade de trabalho e sempre teve uma visão individual da defesa da sua profissão. Então, nossas organizações sindicais e nossas organizações de representatividade são muito fracas. E com mais médico, eu acho que isso reflete um pouco isso, né? Essas organizações se sentiram desprivilegiadas. A maioria dos médicos se sentiu que não participou do processo e não foi ouvido. Esse foi o momento, para mim, que houve uma mudança e uma politização dos médicos e uma aproximação dos médicos da política. E claramente isso se deu na eleição do Bolsonaro, onde o Conselho Federal de Medicina e a maioria dos médicos apoiaram, se não 80%, 90%, a eleição do presidente Bolsonaro. Então, foi uma resposta ao mais médicos, foi uma resposta, de alguma forma, à perda de um privilégio, do mercado de trabalho, eventualmente, mas, mais importante, não foi só uma perda do mercado de trabalho, foi como o processo se deu. E aí, nesse sentido, houve sim uma maior organização, e essa resposta gerou, de alguma forma, o apoio à eleição do Bolsonaro, o apoio ao Ministério da Saúde, a indicação de ministros que são apoiados pelo CFM e pelas organizações da área de medicina. Esse apoio gerou reconhecimento, inclusive o presidente na Assembleia falou o nome do Conselho Federal de Medicina. Existiu uma parceria que nunca existiu em nenhum governo anteriormente. E essa mudança de atitude, do ponto de vista de tornar esses conselhos, associações, sindicatos mais politizado, fez com que a nossa resposta à pandemia se dividisse. Se dividisse porque houve um grupo importante de médicos que acreditou e ainda acredita que é importante ter essa representatividade política, e ele só vai conseguir essa representatividade política através do presidente. Isso ficou claro na Assembleia Mundial. Qual foi o presidente na história do Brasil que citou o Conselho Federal de Medicina numa Assembleia Mundial de Saúde? E isso é a base dessa polarização, mesmo em profissionais de saúde,
que tem um conhecimento técnico. A defesa do, do seu corporativismo e da classe em si fala mais alto do que as questões técnicas e científicas.